Nosso tema durante o mês de agosto é a obediência. Os discípulos são chamados a obedecer. Aliás, alguém só pode ser discípulo de Jesus se ele obedeceu o chamado. Se você não obedeceu o chamado do Senhor Jesus para ser um discípulo dele, e não está disposto a segui-lo, obedecendo seus ensinamentos, suas instruções, seus desafios, você não é discípulo. Você pode ser um religioso, mas a condição de discípulo é uma condição que exige na base, no princípio, no fundamento, a obediência. Quando nós deixamos de obedecer às nossas próprias inclinações, nossos próprios desejos, nossa própria vontade, e nos submetemos ao Senhor Jesus. E aí podemos de fato e de verdade chamar o Senhor Jesus de Senhor. Porque ele disse: por que me chamais Senhor e Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Esta é uma condição fundamental. Neste mês nós estaremos então focalizando alguns aspectos desta característica, dessa demanda da vida do discípulo, que é a obediência. E hoje nós vamos tratar sobre a obediência ao chamado. E nós queremos ler um texto bíblico que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 3, que é o chamado de Moisés. Aliás, a Bíblia não tem relatos de conversões. A Bíblia tem relatos de chamados. E as pessoas que responderam positivamente ao chamado são as pessoas que fizeram história com o Senhor e que ficaram registrados na palavra. E aqui é o registro do chamado de Moisés. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Essa é apenas a parte introdutória do chamado de Moisés. E examinando esse texto e outros episódios bíblicos do chamado de Deus, nós observamos que a Bíblia fala que o nosso Deus é o Deus que chama. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, fiel é o que vos chama. É aquele que vos chama. Deus está sempre nos chamando. Por isso Deus é chamado, é designado, é descrito nas Escrituras como aquele que chama. Aquele que está sempre em contato com a sua criatura, desafiando para um trabalho, para uma obra, para estar com ele. Por isso mesmo, os servos de Deus são os chamados. Todos aqueles que servem a Deus é porque foram chamados. Ninguém se chama, ninguém se autoconvoca. Nós somos chamados. Ninguém se autoconvida. Nós somos convidados. Ninguém se autodesafia. Nós somos desafiados por Deus. Por isso os servos são aqueles que chamam. E obedecer
a este chamado é um ato de fé. Você demonstra que tem fé quando você obedece. Fé não é mero assentimento intelectual a uma verdade religiosa. Você ouviu uma exposição, uma afirmação, e você diz: eu concordo com isso. Fé não é a simples concordância, o simples assentimento intelectual com uma verdade exposta. Você pode concordar com muitas coisas, mas aquilo não faz a diferença na sua vida. Você pode acreditar em muitas coisas, mas aquilo não lhe toca, não lhe move, não lhe impulsiona, não o faz sair do lugar, não lhe faz mudar o seu comportamento, não lhe faz tomar atitudes. Então a fé é muito mais do que saber que algo é verdadeiro, do que assentir, concordar com algo. A fé é muito além disto. É importante saber, é importante compreender, é importante concordar, mas a fé se concretiza quando a gente obedece. Domingo passado à noite, os irmãos que estavam aqui se recordam, eu citei o exemplo de Abraão. Abraão ouviu o chamado. Deus lhe expôs o plano. E mais do que concordar com o plano, ele se colocou a caminho. A história de Moisés é semelhante. Há aquela hesitação, há aquele diálogo, aquela dúvida, aquele questionamento com Deus, até que ele é convencido, não apenas intelectualmente, da veracidade, da pertinência, da oportunidade, da importância, mas até que no coração ele diz: eu tenho que ir, isto é para mim, eu tenho que aceitar esse desafio. Então a fé, ela se consubstancia, ela se concretiza quando você obedece. Quando a fé fica apenas na sua mente, isso é só religião, isso é só informação. Mas quando a fé se põe a caminho, você se levanta e você diz: eu quero, isso é para mim, eu aceito, eu estou disposto. E você responde com Moisés: eis-me aqui. Como Isaías, texto que nós lemos: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí a fé acontece. Mas enquanto você fica sentado, esperando as coisas acontecer, esperando confirmações, ou esperando ser convencido ainda, isto ainda não é fé no sentido bíblico. Mas, por outro lado, a incredulidade é sinônimo de desobediência, ou desobediência é sinônimo de incredulidade. Há pessoas que desobedecem com educação. Há pessoas que são finas, polidas na arte de desobedecer. Desobedecer pode ser um ato rude, mas pode ser um ato muito educado. Você diz de outras formas que você não concorda, que você não acredita, que você não aceita. É quando a gente permanece de maneira passiva, indiferente. Você não foi rude, não foi mal educado, não foi grosseiro, não foi agressivo, mas a passividade, a indiferença é o pecado da incredulidade. Desobedecer não é só de maneira assintosa, quando você se levanta e diz: eu não quero, não vou, não aceito, rejeito. Mas desobediência é quando você, ouvindo, entendendo, sistematicamente, se recusa a colocar em prática aquilo que Deus já tem te mostrado que você precisa fazer. A decisão que você precisa tomar na sua vida.
Isto é desobediência. A Bíblia não tem outro nome para isto. E é bom que a gente saiba. A Bíblia não amacia para dizer as verdades que ela precisa dizer para nós. Nós é que somos polidos, politicamente corretos na forma de dizer as coisas. Mas a Bíblia não está preocupada com isso. Porque Deus é franco, direto, preciso e chama as coisas pelo nome. Mas eu gostaria ainda de dizer uma coisa além disso. Que todo chamado é individual. Todo chamado é individual. Deus chama pessoas. E chama pessoas pelo nome. O chamado não é genérico. Ei, vocês aí. O chamado é individual. Personalizado. Assim como a fé. Ninguém pode ter fé no seu lugar. A fé é algo exclusivamente, absolutamente pessoal. Ninguém pode ter fé por você. Ninguém pode crer no teu lugar. Sua família, seus pais, podem ser pessoas de fé. E muita fé. Mas se você pessoalmente não exercer a sua fé em Cristo, esta fé da sua família de nada lhe servirá. Porque a fé é algo pessoal. Assim como ninguém pode comer no teu lugar. Algumas pessoas às vezes podem até comer a tua comida. Mas ninguém pode se alimentar no teu lugar. Ninguém pode saciar a tua sede por você. Assim é fé. Fé em Cristo. A fé em Deus é pessoal. O exercício é comunitário. O chamado é individual. Mas o exercício do teu chamado é na comunidade. E a última coisa a ser dita sobre o chamado. Deus chama com um propósito. Deus não te chama para que você fique no banco da igreja. Deus te chama com um propósito. Esse propósito nem sempre é igual ao de Moisés, nem sempre é igual ao de Abraão. São chamados únicos. Nem sempre é igual ao chamado de Paulo, são chamados únicos. Mas há um propósito, servi-lo. Deus te dá dom, te chama para o ministério. E você não pode fugir e escapar disto. Se você quer que a sua vida tenha significado, sentido, importância na relação com Deus. Deus chama e tem um propósito para você. É que o propósito é servi-lo. E eu queria destacar nesta manhã, encerrando a nossa meditação, o chamado de uma pessoa que há muito tempo atrás, ouvindo o chamado, nos abençoou. E eu me sinto profundamente abençoado pela vida desse homem. No dia 12 de agosto, agora, essa semana, vai completar. Agora eu não sei a conta. 1859 para 2015. Quem é bom? Júnior? Quantos anos dá? Bastante tempo, né? Mais de 150, né? Muito tempo. Que este homem chegou no Brasil. Vocês sabem quem é ele, né? Foi o primeiro missionário presbiteriano no Brasil. Ashbel Green Simonton. Ele chegou no Brasil no dia 12 de agosto de 1859. Depois de uma longa viagem de 54 dias dos Estados Unidos aqui. Hoje a gente faz 7, 8 horas, né? Gastou 54 dias de navio. Não conhecia português, não falava português. Resolveu obedecer um chamado. Chegou no Brasil solteiro, sem conhecer ninguém nessa terra. Desembarcou no Rio de Janeiro. Passou cerca de 8 meses aprendendo a língua, pregando para alguns marinheiros ingleses
e aprendendo português, até que pôde pregar o primeiro sermão, depois de 9 meses, o primeiro sermão em português. E ele começou a pregar. E ele fundou a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Em 1860. 1862. Ele fundou a primeira igreja presbiteriana lá no Rio de Janeiro. Depois ele retornou para os Estados Unidos para visitar os familiares. Foi visitar a mãe, mas quando chegou a mãe tinha morrido. Nem pôde saber da morte da mãe. E lá ele se casou e voltou para o Brasil com a sua companheira. Quando ele chegou no Brasil, ele tinha 24 anos de idade. Jovem ainda. E este jovem, vindo para o Brasil agora, retornando, casado, teve a primeira filha. Só que a esposa morreu 9 dias depois do parto da criança. E ele ficou com aquela criança recém-nascida, com a grande obra para fazer. Teve que entregar a pequena criança para sua irmã, cujo esposo era missionário em São Paulo, que havia vindo 2 anos depois dele, Reverendo Blackford, que é o fundador da primeira igreja presbiteriana em São Paulo. Entregou a filhinha aos cuidados desta família. E ele continuou o seu trabalho, pregando. E ele fundou, em 1864, o primeiro jornal evangélico da América Latina, chamado Imprensa Evangélica. E mais tarde, um jornal chamado Estandarte, que é o nosso jornal, e que todo crente presbiteriano independente devia assinar. Sucedeu este jornal, Imprensa Evangélica. Foi o primeiro jornal da América Latina, jornal evangélico. E ele fundou esse jornal. Em 1865 ele já pôde organizar o primeiro presbitério, porque já havia 3 igrejas. Rio, São Paulo e no interior de São Paulo, em Brotas. Onde o padre José Manuel da Conceição havia estado, pregado e sido pároco. E com a conversão do padre José Manuel da Conversão, e o padre José Manuel da Conversão foi recebido no presbitério pelo Simonton, que o examinou e o recebeu como membro da igreja presbiteriana do Brasil. Em 1867, o Simonton organizou o primeiro seminário para treinar os pastores. E dali surgiram os primeiros 4 pastores brasileiros, formados no seminário primitivo, organizado pelo Simonton. E o Simonton andou bastante, esteve aqui em Sorocaba, Itu, Itapetininga, Campinas. Em 1867, ele sentindo-se doente, ele veio para São Paulo e morreu em São Paulo, aos 34 anos de idade, vítima de febre amarela. O seu corpo está enterrado no cemitério dos protestantes em São Paulo. É uma parte do cemitério da Consolação. Lá está encerrado o corpo deste homem que obedeceu o chamado. E eu queria finalizar, porque essa história é muito importante. Um homem que obedeceu o chamado. Ele pensava em ser professor, mas sentiu-se chamado para ser um pastor. E ele foi estudar no seminário de Princeton. E lá no seminário de Princeton, na Capela Miller, eu tive o privilégio de estudar nesse seminário. E todos os dias, quando tem culto, o culto das 9h30 às 10h15 naquela capela, a mesma capela. Eu me lembrava deste homem, que em um daqueles cultos, ele ouvia um sermão.
E aquele sermão mudou a sua vida. Porque ele resolveu ser missionário no Brasil. Mas não mudou apenas a sua vida, mudou a vida de milhões de brasileiros. Que através dessa semente, milhões de brasileiros ouviram a pregação do Evangelho. Mudou a vida de um país. E você, nós fomos abençoados por aquele homem. Fomos abençoados. Você está aqui hoje numa igreja presbiteriana, que é a continuação daquele ministério. E eu me considero profundamente abençoado também. Porque meus avós ouviram a pregação do Evangelho através de um pastor presbiteriano. Meu pai se converteu no lar de uma família, no sítio de uma família presbiteriana. No culto doméstico daquela família. E eu nasci num lar cristão. Isto é uma bênção extraordinária. Conhecer o Evangelho. Um sermão que foi levado a sério. Uma palavra que foi obedecida. Mudou a vida daquele homem. Mudou a vida de muitos brasileiros. Mudou as nossas vidas. Porque houve uma obediência lá atrás. Que Deus te abençoe. Que haja no teu coração a disposição para obedecer. Você não sabe o quanto você pode abençoar quando você se dispõe a obedecer. Que Deus nos ajude a viver em obediência. Amém.